Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa terça-feira. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, Liga dos Campeões da Europa que estão acontecendo nesse instante, contratação do Corinthians por parte do técnico do Atlético, que já inclusive deixou a equipe de Curitiba. Thiago Nunes. Vamos falar dos principais assuntos que envolvem o esporte. E hoje também temos entrevistado, já que ao nosso lado temos atleta olímpico, né, Jorge? Temos aí o João da Barreira, que vem falar sobre essa sua temporada 2019 e a projeção 2020. E temos assuntos envolvendo o Marília Atlético Clube. Quem traz esse destaque é o Jorge Luiz. Não é o Jorge Jesus, mas é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. O João Vitor veio aqui bater um papo com a gente, voltou recentemente de Portugal. Ele que é atleta dos 110 metros com barreiras do Benfica de Portugal, e a gente vai conversar também com o João sobre essa repercussão aqui no Brasil do Jorge Jesus, que foi por muito tempo treinador do Benfica, e a gente vai querer saber do João se realmente lá se fala muito desse treinador que está fazendo sucesso aqui no futebol brasileiro. Além, é claro, da gente falar da carreira do João também, já que é um ano que antecedeu as Olimpíadas de Tóquio, que vão acontecer em 2020. A gente vai saber do João as expectativas para conquistar essa vaga para as Olimpíadas de Tóquio. E vamos falar, é claro, de Marília Atlético Clube, né? Conversei agora à tarde com o técnico Ricardo Costa e o que se espera é que já na quinta-feira ele vem aqui para a cidade para assinar oficialmente a renovação. Claro que já está tudo certo para a permanência dele e na quinta-feira deve ser algo apenas oficial. E eu bati um papo com o Ricardo em relação a reforços, a manutenção de parte do elenco e também da vinda, né, da contratação de um gerente de futebol. E a gente vai trazer muitos detalhes sobre isso no último bloco do nosso programa. Tá ok. Como eu citei no início, estamos aqui com o João Vitor, João da Barreira, que vem falar dessa sua participação nessa jornada europeia que ele teve nesse ano. E retornando à terrinha também, embora lá em Portugal fala terrinha lá, mas ele está na terrinha aqui também. Boa noite, João. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge. Dois grandes amigos que eu tenho aqui em Marília. E é uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho da minha carreira, das experiências que eu tenho vivido lá. E acho que o mais importante é voltar, regressar, como você mesmo disse, a minha terrinha, e compartilhar um pouquinho com vocês, porque acho que tudo isso só faz sentido, porque eu tenho pessoas que torcem, pessoas que acompanham e que vivem esse esporte, tudo que eu tenho, essa parte boa, essa magia, vivem junto comigo. João, o bom do João é que ele sempre está ligado às notícias locais, mesmo estando em Portugal, ele acompanha as notícias aqui do esporte, acompanhando nosso programa via Facebook, não é isso, João? Diariamente. Qual que é o fuso horário daqui para lá, para Lisboa? O fuso horário hoje é de 3 horas, mas geralmente varia de 2 a 4. Mas como agora não vai ter mais horário de verão no Brasil, então vai ficar entre 3 e 4. Geralmente 4 horas, mas já cheguei a assistir vocês aqui meia-noite, porque quando esse ano acho que teve um dia que acho que o Aurélio estava aqui no programa e eu estava na República Tcheca assistindo, e sempre que dá eu tô ali conectado, vejo os entrevistados, vejo as notícias daqui, e sempre que dá eu pego um tempinho e acompanho vocês, mas é isso, o fuso horário para mim varia de 2 até 6 horas, né, para frente no caso, adiantado. Uhum. Pois não, Jorge. Bom, João, queria que você falasse então um pouco, depois a gente vai tentar ver se você trouxe algumas imagens aí para a gente ilustrar nos 2 blocos posteriores dessa sua prova dos 110 metros com barreiras. Conta para a gente como é que foi essa temporada lá na Europa, né? Até porque você já, se eu não me engano, acho que é o 2º ano, né, no Benfica.
Mas talvez esse ano, de fato mesmo, foi o ano que você conseguiu competir e conseguiu retomar aí a boa fase da sua carreira, que depois das Olimpíadas acabou dando uma recaída, né, por conta até de mudanças que você realizou até na sua vida pessoal. Conta um pouquinho como é que foi essa temporada europeia. Isso, Jorge, você é uma pessoa que acompanha minha carreira desde 2010 e tem muita propriedade para falar, porque tudo que eu vivi agora nos últimos anos foram escolhas minhas, né? Então eu fui para as Olimpíadas em 2016. Para falar a verdade, acho que vamos começar pelo final. Acho que eu tenho agora 14 anos de carreira, mas apenas 2 anos vivendo o alto rendimento como um atleta deve viver, com dignidade, com toda a dignidade que um atleta deveria ter, né? A gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem no nosso país, e apesar de eu ter vivido 3 anos nos Estados Unidos, antes de viver esses 2 agora em Portugal, eu vivi através de patrocinadores brasileiros, clubes brasileiros. Não estou aqui para fazer crítica, mas a gente sabe como que é a realidade do nosso país. Então é muito difícil você levar uma vida digna como atleta, né? Então a gente vive hoje pensando no amanhã, a gente nunca vive o hoje propriamente dito. Então agora fazem 2 anos, completei agora 2 anos de Benfica e de Portugal, que eu tenho vivido grandes experiências e isso tem refletido nos meus resultados. Eu sabia que era uma questão de tempo, porque quando eu fui para as Olimpíadas no Rio, eu fui sem nenhum apoio, foi 100% pela minha disposição, pela minha vontade, pelas pessoas que foram minhas parceiras. E é muito engraçado porque muita gente via nas Olimpíadas e pensava que aquilo ali era o ápice, né? Mas na verdade eu estava ali porque muitas pessoas me ajudaram a chegar ali, tanto financeiramente quanto moralmente falando. O apoio é muito importante. E quando eu fui nas Olimpíadas em 2016, eu não queria mais ficar daquele jeito, então eu tive que fazer algumas escolhas: ou continuar morando nos Estados Unidos, vivendo aquela vida, ou dar um passinho para trás, mas pensar em voos maiores. Mas isso dependeria muito também da minha vontade e da aceitação dos resultados, porque eu sabia que a partir do momento que eu trocasse de treinador, de local, de clube, eu iria sofrer mudanças drásticas, principalmente nos resultados. Foi o que aconteceu. Infelizmente, não consegui fazer as duas coisas, mas hoje eu estou feliz porque eu acho que eu fiz as escolhas certas. Em 2015 eu fiz a minha melhor marca da carreira, que continua sendo a minha melhor marca até hoje, de 13 segundos e 45 centésimos. Em 2016 caí um pouco, mas não muito, corri 13,62, chegando nas Olimpíadas. E o pior foi 2017, que foi um ano muito difícil para mim, porque foi o ano que acabou tudo no Brasil, né? Então, os investimentos, o pouco que eu recebia, o pouco já não tinha mais. Então, foi o ano que eu corri 13,81. Depois eu mudei de treinador e mudei de país, fui morar em Portugal e acabei até piorando em 1 centésimo, 13,82. Mas isso já era programado, meu treinador até tinha conversado comigo que 2018 seria um ano 100% de teste, mas 2019 eu já começaria a mudar os resultados. E foi o que aconteceu. Agora, em 2019, a minha pior marca do ano foi a minha melhor marca de 2017 e 2018, ou seja, minha pior marca desse ano foi de 13 segundos e 80 centésimos. Então, isso para mim é muito gratificante, né? A pior marca que eu digo, valendo mesmo. Às vezes eu cheguei a correr pior, mas numa semifinal, sem valer posições ou conquistas. Mas eu corri esse ano 110 com barreiras, eu corri 19 vezes, sendo a pior 13,80, que foi a melhor marca dos últimos 2 anos. E fechando o ano com 13 segundos e 54, que é a minha terceira melhor marca da carreira. Melhor que isso eu tenho apenas 13,47, 13,45. Então foi muito bom, foi um ano sem lesões, um ano que eu competi em 7 países diferentes, em 17 competições, entre indoor e outdoor, ou seja, competições de distâncias reduzidas, que é feita em locais fechados, apenas na Europa, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, que é o período que neva na Europa, e contando também as competições de outdoor, que aí vai para o 110 com barreiras. Então foi um ano de um saldo muito positivo, mas ainda assim eu sei que eu já poderia ter quebrado a barreira dos 50, mas isso depende de muitos outros fatores, né? Eu estava preparado para correr na casa dos 30,
40, mas eu acho que isso depende de muitas outras coisas e eu sou um atleta muito pé no chão e trabalho com os fatos reais. O fato de eu poder fazer melhor, acho que não significa muito. Acho que o importante é o que eu fiz e que eu consegui sair daquela zona ali de 13,80, 80, 80, que já não estava me deixando muito feliz. Me deu um outro astral, né? Me trouxe muita credibilidade perante os meus companheiros de grupo, o meu próprio clube, né? E agora acho que dá total suporte para eu continuar trabalhando para 2020, que é as Olimpíadas de Tóquio, né? E posteriormente 2021 até 2025, né? Que acho que vai ser o ano final da minha carreira, que eu já tenho planejado isso. Não que eu esteja velho, mas que eu quero parar bem, quero parar com energia, não quero ser aquele fim de carreira. Eu quero fazer outras coisas também, tenho outros planos de vida. Mas é isso. Falei um pouco do começo e já estou até falando do final. Já chegou na aposentadoria dele daqui 5 anos. Já. Bom, deixa eu só dar um alô aqui da Liga dos Campeões da Europa. Estamos tendo jogo nesse instante. O Liverpool vai bater no Genk por 2-1. E nesse mesmo grupo, Napoli e Red Bull Strasbourg empatam em 1-1. No grupo F, o Borussia Dortmund está perdendo para a Internacional de Milão por 2-1 e o Barcelona empatou em casa com o Slavia Praga, 0-0, Jorge. Surpreendente. Tá meio em queda esse Barça, hein? No grupo G, Lyon 2, Benfica 0. Olha o time aqui do João, perdendo de 2-0. O Zenit está perdendo em casa para o Red Bull Leipzig, também por 2-0. Está perdendo, não, já perdeu, que esse jogo já foi encerrado. No grupo H, o Chelsea vai perdendo em casa para o Ajax por 4-1, Jorge. 4-1. Surpresa mesmo. Surpresa. Nesse mesmo grupo, o Lille, jogando fora de casa, está vencendo o Valência da Espanha por 1-0. O Ajax, que foi semifinalista na Liga dos Campeões do ano passado, né? Já mudou um pouco de patamar. O Ajax foi muito forte até os anos 90, depois deu uma caída e na Liga dos Campeões do ano passado eliminou o Juventus de Cristiano Ronaldo, eliminou o Real Madrid e quase chegou à decisão. É surpresa pelo fato de uma goleada como essa contra o Chelsea. Eu acho que até mesmo uma vitória lá não seria tão surpreendente, mas a goleada sim, que é o que está acontecendo de momento. Aproveitar, Ronaldo, para mandar alguns abraços também aqui do pessoal que já nos acompanha via Facebook. O Wilson Gino com a gente, o Bruno Pereira, o Nilson de Castro Júnior, o Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão, o Ocimar lá da banda Perfil, obrigado Ocimar pela audiência, o Júlio, filho dele, João Pedro, o Carlos Alberto Redondo, Mamela, grande Mamela lá do Circo da Gadocha, também nos acompanhando, obrigado Mamela. O Marcelo Faria conosco, o Alexandre Lopes, o Mauro Abreu, fotógrafo da Prefeitura. Se ele não pagar, nem eu, tá? O Everton Fernandes, que é filho do nosso amigo Hélio Fernandes, roupeiro do Alves Celeste. O Everton Fernandes está dizendo aqui, ó, fala Jorge, grande abraço meu amigo, saudade das resenhas, bom programa aí, todos fiquem com Deus. Obrigado, viu Everton? O Márcio Góes, árbitro da CBF, da Federação Paulista de Futebol, está dizendo parabéns pelo programa, Ronaldo e Jorge. O Elinho Bissoli também nos acompanhando já aqui. E agradecer o pessoal que já está... O Elinho Bissoli está falando, boa noite, um abraço para o nosso atleta, João Sucesso. João Sucesso, realmente. A gente vai falar muito com o João no programa de hoje, né? Do ano olímpico que terá pela frente em 2020 e também de como é a vida lá em Lisboa, né? O Rafael está inclusive mandando um abraço também para o João da Barreira, né? Está mandando um forte o Rafael, abraço. Grande abraço. Está falando aqui, grande parceiro, João da Barreira também. O pessoal aqui nos acompanhando, né? A gente vai destacar muito no último bloco, muito sobre Marília Atlético Clube e também outras informações relacionadas a contratações e até mesmo renovação de contratos. Tudo isso depois do intervalo comercial. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, hoje conversando aqui com o João da Barreira, atleta olímpico, já visando as Olimpíadas do Japão do ano que vem, né, Jorge? Isso, queria até já perguntar para o João, daqui a pouco o pessoal já está preparando as imagens aqui, o Magrão e o Nicolas, quando eles estiverem ok com as imagens, avisem-nos, por favor. João, esse ano você já disse, foi um ano muito bom para a retomada da sua carreira, melhores tempos conquistados,
né? Você chegou às Olimpíadas do Brasil, acabou não ganhando uma medalha, foi até a semifinal, mas ficou marcado por aquele peixinho, né? Na reta final, que muita gente comenta até hoje, inclusive. Mas tem gente imitando já também, sim, né, Jorge? já tem gente imitando também. E eu percebi, João, que depois, principalmente das Olimpíadas de 2016, mais atletas surgiram, pelo menos ganharam visibilidade aqui no Brasil nessa mesma prova sua. O Gabriel Constantino acho que é o grande exemplo, né? Hoje é o recordista brasileiro, tem resultados expressivos, inclusive, na Europa. Foi bem isso mesmo, João? A sua modalidade, que talvez estava um pouco esquecida, vamos dizer assim, depois daquela participação em 2016, parece que deu uma impulsionada, a concorrência está muito maior? Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque antes de 2016, 2015, tinham apenas 3 grandes atletas no Brasil nessa modalidade, né? Então, e esses atletas eram extremamente inacessíveis. Então, ou seja, eles faziam resultado na Europa, ou mesmo no Brasil, e ninguém chegava perto, aliás. E eu sempre fui fã deles, eu digo isso não é do lado pessoal, profissionalmente falando. Então a gente nunca teve acesso, como que eles faziam aquelas marcas, como eles iam para as Olimpíadas, como eles participavam de Diamond League ou algo do gênero. E eu lembro que em 2015, quando eu fiz os índices para o Campeonato Mundial de Pequim, na China, faziam 8 anos que um brasileiro não participava de um campeonato do mundo. Depois, em 2016, a mesma coisa. Faziam 8 anos que o último brasileiro tinha sido em Pequim. Aí teve aquele ato em 2012, que não foi nenhum brasileiro no 110 com barreiras. E assim, eu sempre procurei conversar com esses atletas, dizendo assim, bom, é muito mais fácil do que a gente imagina, porque eu cheguei de uma maneira sem glamour, sem investimento, sem, vamos dizer assim, sem segredos. Eu fui, dei a cara a tapa, parei a minha vida aqui no Brasil, fui buscar algo diferente lá fora e consegui. Então, por exemplo, eu lembro que em 2016, não digo que é isso, porque, por exemplo, você falou, Gabriel Constantino é um gênio para mim, é uma grande referência, porque ele é muito veloz, muito rápido, coisa que poucos barreiristas são, e ele é agressivo, forte, é muito talentoso e tem a cabeça boa. Mas eu lembro que em 2016 ele ainda era novo, em 2015, quando eu fui campeão brasileiro, ele foi terceiro, era novo. Em 2016 a gente foi treinar junto, eu treinava em San Diego, na Califórnia, ele foi para lá, fazer um estágio de 1 mês, na mesma pista que eu treinava. E eu lembro que ele chegou lá e ficou assustado, eu estava lá e tal. A primeira coisa que eu fiz, eu até falei para minha esposa, eu estava correndo, eu falei, vou lá receber ele. Então fui lá, dei um abraço nele, cumprimentei e falei, seja bem-vindo, fica à vontade, e eu quero ver você bem, quero ver... Eu acho que assim, Jorge, eu não estou dizendo que é isso, mas, por exemplo, agora estive com ele agora em Portugal, ele ficou lá também agora 3 semanas, e a primeira coisa que ele falou, pô, João, que legal, cara, tá aqui com você, novamente treinando e tal. Eu acho que assim, eu não digo que é isso que fez aparecer outros atletas, mas eu tenho certeza que quando você deixa um ambiente mais leve, você mostra para aquele atleta que está chegando que não tem nenhum segredo. Por exemplo, ele foi eu já tinha ido para uma Diamond League e falei para ele, cara, Diamond League não é nada disso que a gente imagina, que é uma coisa impossível. Não, é uma coisa assim, você tem que ter um manager, um empresário, você tem que ter um resultado e buscar, tem que insistir, tem que estar nas grandes competições, não adianta ficar competindo no Brasil, que o europeu não vê competição do Brasil, vem para fora, investe, e foi o que ele fez. E hoje uma Diamond League sim, outra não, ele está aí, eu fico feliz de ver isso aí também. E não só ele, tem um outro atleta também, chama Eduardo Rodrigues, que ele foi terceiro no Campeonato Pan-Americano. O ano passado, estou contando bastidores, que acho que é legal isso aí. O ano passado ele foi competir na França, e voltou para Portugal. Só que de Portugal ele não estava em Lisboa, ele estava numa cidade do interior. Aí ele me ligou, cara, estou aqui, não sei como que eu faço para voltar para lá. Bom, fui ver se tinha ônibus, não tinha mais ônibus naquele dia. Fui lá, busquei ele na rodoviária, levei ele para casa. Falou, dorme aí, descansa aí, tranquilo, tal, amanhã você vai embora. Eu acho que isso, esse ano ele fez a melhor marca dele na Suíça, ele ganhou a prova, eu fui 7º. E ele ganhou, cara, ele veio me dar um abraço, falou assim,
obrigado, tal, mas não estou dizendo isso que eu tenho parte, eu não tenho parte no resultado que ele faz. Mas eu acho que assim, o mais gostoso é isso, é você saber que em algum momento você foi útil para aquele atleta, não tem vaidade, não tem briga, e eu acho que eu não diria que eu tenho parte no sucesso dos atletas, mas eu tenho parte de ter criado um ambiente mais leve na minha prova. Acho que hoje, desde mim, do Silvio Henrique, do Eduardo, do Gabriel Constantino, do Paulo, que são os 5 melhores atletas hoje da atualidade, o Jonathan também, os 6, só amigo, cara. Esse ano eu competi com o Jonathan na Suíça, com o Gabriel em Portugal, com o Eduardo na Suíça também. E assim, a gente aquece junto, conversa, tal, e ambiente que não tinha. Pelo contrário, era um ambiente pesado, briga. Então, assim, se o Gabriel está na Diamond League e eu não estou, eu estou feliz demais. Estou feliz demais, porque isso não depende de mim ou dele. É uma prova 100% individual. Então, se eu ganhei e o outro ficou em segundo, a gente competiu esse ano junto na Alemanha também, ficamos no hotel junto, tal, em Stuttgart. E a gente está ali, cara, conversa, cumprimenta, treina junto, tal. E eu acho que outras provas do atletismo brasileiro não tem isso. Outras provas, os 100 metros hoje tem, os 110 com barreiras tem, outras provas não tem. E eu sempre sonhei que o ambiente fosse mais leve, um ambiente que um torcesse pelo outro, que não fosse rivalidade direta, fosse aquela coisa assim, eu quero ser melhor porque eu quero ser melhor, não porque eu quero diminuir o outro. E acho que nisso eu tenho parte, como outros atletas têm parte, porque a gente programou para fazer isso. E eu lembro que na época só tinha eu e o Éder, que fomos para o Mundial junto, para a Olimpíada junto, e eu dizia assim para esse atleta, que chama Éder Souza, eu falei, cara, lá no Brasil tem muita gente olhando a gente, muitas pessoas, principalmente do atletismo, encarando a gente como inspiração. A gente tem que fazer um bom trabalho aqui, e quando voltar, não voltar de nariz empinado, ser acessível, chegar, cumprimentar, dar conselho, mostrar para eles que aquilo que hoje, onde a gente está, é muito possível. Foi o que aconteceu. Hoje, por exemplo, eu estou na Europa, estou morando agora em Portugal, só que os atletas me veem, não veem com uma coisa distante. Não, tá fácil, dá para chegar. Entendeu? Então, eu acho que isso é legal. Eu gosto de ver o desempenho, porque, acima de tudo, já não sou mais atleta, o outro já não é mais atleta, o próprio Gabriel, que ontem tinha 18, daqui a pouco já parou, porque eu vi atletas começando e parando. Então, os atletas que antigamente, que eram os estrelas, tá, hoje um é professor, o outro tocou a vida normalmente. Então, aquele glamour, aquela vaidade acabou. Então, acho que o resumo da vida é esse. Daqui a pouco a gente faz outra coisa e deixa toda aquela vaidade para trás. Então, acho que eu falei, bom, já que eu vou começar sem isso. Porque hoje eu vejo os meninos correndo bem, fico feliz. Eu não competi o Troféu Brasil, já fazem 2 anos que eu não compito, mas assisto, torço, acompanho. Acho que a graça do esporte é isso. Enquanto tiver isso aí para mim, está valendo. Bom, o programa tem 16 anos no ar, eu encontrei um que conseguiu falar mais que o Jorge. O João, você conseguiu falar mais que o Jorge, você está em primeiro lugar, parabéns, viu? Quebrou esse recorde. Ele bate tudo quanto é recorde aqui. É que na verdade, assim, como eu disse para vocês nos bastidores, meu sonho é ser jornalista. Então, quando vocês me convidam para vir aqui, falam, pô, João, vai lá no programa, na cabeça de vocês, fala, rapaz, esse cara deve estar treinando, deve estar ocupado. E na minha cabeça, não, nossa, eu vou fazer um estágio lá. E se deixar, eu tomo conta do programa, não precisa me pagar. Eu sei que daqui a pouco eu vou embora, não vou voltar durante um ano, então eu vou abusar de vocês mesmo aqui. Aliás, você vai voltar esse ano aqui ainda. A gente vai fazer o programa especial para o final do ano ainda, também. Vamos fazer e gravar, com certeza. Eu só queria saber o seguinte, João, esse detalhe que você falou de parceria aqui, parceria ali, acaba beneficiando tanto a você quanto a ele. Porque, obviamente, tendo alguém mais próximo de você, igual ele está ou esteve nesse período aí, você vai querer fazer uma marca melhor que a dele. E, obviamente, que ele vai querer fazer uma... Isso é natural, né? Então, um ajuda o outro nesse sentido também, né? Exatamente. Só que, assim, vale frisar que é difícil você fazer isso aí, porque ambos os atletas têm que ter uma consciência extremamente profissional. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo do UFC, vamos colocar assim, uma luta. Como que você consegue imaginar que um está batendo no outro, mas eles são amigos fora do ringue,
ou até mesmo eles acabam ali e dão um abraço. Isso é extremamente profissional, e é. Sim. É difícil imaginar, mas é possível ser assim. Então, levando para o atletismo, o que eu imagino? Eu acho que dá para ser extremamente competitivo, dá para ser um grande rival, dá para ser até sair faísca ali, mas dá para ser também duas pessoas que se respeitam, que se gostam às vezes e que tem uma vida fora daquilo. Não é fácil, porque muita gente leva para o pessoal, então sempre tem, falou isso, olhou disso, daquilo, tal. E eu sempre procurei olhar para o outro lado. Então, muitas vezes pessoas falavam assim, pô, fulano ganhou a prova e deu um grito, você vai deixar? Eu falei, não. Às vezes deu um grito porque ele quer, porque ele está extravasando. Ele está extravasando. Eu também já fiz isso, Uhum. entendeu? Eu não, particularmente, eu não sou um atleta de chegar e gritar na frente de adversário, isso, aquilo. Mas a gente tem esse momento, então eu sempre procuro me colocar no lugar do outro. Agora, quando tem dois atletas ou mais que se encaram profissionalmente, isso é muito bom, acho que não tem coisa melhor. Esse ano mesmo, só para você ter ideia, um exemplo, eu estava em casa e recebi uma mensagem pelo Instagram. Um atleta da Suécia, ele mandou uma mensagem e falou, cara, eu quero ir treinar com você em Portugal. Bom, repassei para o meu treinador, ele foi, ficou 7 dias em Portugal, treinou, gostou, é um cara muito competitivo, não tinha nada pessoal, extremamente profissional. E acho que é isso é mágico, isso é muito bom. Agora, quando às vezes tem dois grandes atletas treinando no mesmo lugar, mas não treinam junto porque um não gosta do outro, porque um não se dá bem com o outro, isso aí é ruim. Porque aí você está desperdiçando aquele... Você pode até ensaiar uma competição, você consegue às vezes colocar 3 finalistas olímpicos num treinamento só. Basta eles quererem, né? Mas o difícil é aceitar, mas quando aceita é muito bom. Então eu sou sempre aberto. Eu gosto de atleta que respeita, que me respeita, que é agressivo também na hora que tem que ser, mas que acima de tudo é profissional. Quando tem isso aí é muito bom. Ok. Só uma informação antes do intervalo, Jorge. Sim. O Corinthians fechou realmente com o Thiago Nunes, treinador do Atlético do Paraná. A diretoria, obviamente, que não gostou da saída do Thiago Nunes. Não deixou ele se despedir dos atletas, né? Aquela coisa toda. Aí foi a turma do deixa disso, aquela toda, e aí liberaram ele para encerrar o ciclo dele, assim podemos dizer, lá no Furacão. Ele tinha contrato até dia 8 de dezembro, só que queria cumprir até o fim, só que a diretoria do Atlético falou, não, você acertou, tchau e benção. E o Thiago não sabe ainda se assume o Corinthians esse ano ou só o ano que vem. Não está descartada, ele quer descansar uns dias, essa coisa toda, e não está descartada a hipótese de ele assumir o timão em 2019. Ele que é campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana, né? Copa do Brasil esse ano, Sul-Americana ano passado, ele saiu de uma zona de conforto, né, Jorge? Porque lá ele recebia bem, tinha todo esse staff de bom treinador, aquela coisa toda, fazendo um bom trabalho, por sinal. E agora vai pegar uma bucha de canhão, né? Vai pegar uma pressão do tamanho de um mundo. Uma outra realidade. Não que ele não tinha, mas é diferente. E, obviamente, que todo treinador quer isso, né, Jorge, também, né? Ele quer chegar no ápice, né? Normal, faz parte da profissão. Thiago Nunes, então, técnico do Corinthians. Antes do intervalo comercial, a gente falar tudo de MAC daqui a pouco, já no próximo bloco, mandar os abraços aqui para o Brunão, zagueiro do Marília, nos acompanhando aqui também. Obrigado, Brunão, pela audiência. O Di Modenese, o Milton Vieira, o Amendoim, estava dizendo, Ronaldo, fecharam com o técnico? A gente vai falar daqui a pouco no próximo bloco. Kelvin Roberto aqui com a gente também, o Robson Vitoriano dando boa noite, o Gilberto Trindade, santista, meu grande amigo Gilberto, e também o Gerson Brejão Júnior, preparador físico grande também, Brejão. Comentarista esportivo também, aqui na emissora. Um grande abraço, obrigado, viu, Brejão, pela audiência. Você falou do Gilberto Trindade, falei que está dele. Na audiência aqui, e o Wilson Miranda. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta os assuntos referentes ao Alves Celeste. Voltamos já.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília, através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, falar agora dos assuntos referentes ao Marília Atlético Clube. Jorge, o que tem de coisa boa aí acontecendo? A gente vai falar depois, voltar a falar o assunto com o João, né? Mas vamos falar de Marília Atlético Clube, até porque o MAC agora, depois do vice-campeonato, o foco agora é Campeonato Paulista da Série A3. A competição começa no dia 26 de janeiro, né? Mas eu acho que vai até começar no dia 25, que é um sábado, né? Algumas equipes vão iniciar antes, talvez até mesmo Marília. Se for jogar em casa. Lembrando que a tabela, a federação tem até o dia 25 desse mês para publicá-la, né? Segundo o Estatuto do Torcedor. E o fato é, Ronaldo, que o MAC, apesar de já bem encaminhada a renovação com o técnico Ricardo Costa, que eu acredito que dificilmente não acontecerá, o fato de forma oficial, até respondendo ao Milton Vieira, o grande amendoim, vai ser concretizado na quinta-feira. Ricardo está na casa dele, em Campinas,
e vai se reunir com a diretoria do Marília. Ele vai vir aqui para a cidade para fechar o acordo, ao que tudo indica, né? Já está tudo alinhavado para que esse acordo aconteça e aí já se comece as contratações de fato. Porque eu bati um papo com o Ricardo Costa agora à tarde por telefone, ele me disse: olha, Jorge, nesse meio a gente não para, né? Então, por mais que eu esteja com a minha família aqui, eu recebo uma ligação ou outra, também já faço uma ligação ou outra, né? Para já tentando alguns contatos de jogadores para a Série A3, então isso é normal. Ele falou, ainda não tem nada certo, até mesmo o Ricardo tem uma política de não revelar, mesmo quem eventualmente ele esteja conversando, e é perfeitamente normal esse tipo de atitude. Perguntei a ele em relação à manutenção de uma base, né, desse time sub-23, né, da Bezinha. Ele me disse, falou, claro que eu tenho intenção de permanecer, não me falou quantos jogadores, nem quem são também, é uma política dele, né, e natural também. Mas óbvio que tem alguns jogadores que dificilmente não estarão com o Ricardo se não receberem uma proposta melhor. Por exemplo, Eric Bessa, Lucas Lima, acho que até mesmo Geilson, né? Esses jogadores principalmente só não estarão, o Gutierrez, esses jogadores só não estarão com o Ricardo se eles tiverem uma proposta muito melhor ou se não acertarem uma questão salarial com o Marília. Fora isso, dificilmente esses atletas que eu citei não vão permanecer. Então, ele vai querer sim uma base. A informação, pelo menos que eu tenho, Ronaldo, é de que alguns jogadores, o Marília vai ter dificuldade na renovação, inclusive alguns já estão acertando com outros clubes, até mesmo do exterior. Né? Os nomes ainda não foram revelados, mas a informação que eu tenho é essa, de que alguns atletas difíceis... O Lucas Lima seria um deles. O Lucas Lima ele já tinha falado para mim, inclusive antes mesmo do segundo jogo da final, de que ele teve contato de outros estados, né, de clubes de outro estado. Mas não, eu falo em relação ao exterior. Até mesmo ao exterior, ele falou, clubes de outros estados e do exterior também, ele disse, além de Série A2 e Série A13. Então, é um jogador requisitado, né, por mais que ontem a gente teve aqui alguns internautas pegando no pé do Lucas Lima, realmente ele é um jogador com um potencial enorme. Fez 22 anos, quer dizer, tem ainda mais um ano de Bezinha, claro que esse não é mais, acredito que o mais objetivo dele, mas ele tem mais um ano de Bezinha ainda e é um atacante muito completo. É claro que precisa melhorar demais ainda, mas eu falo pelas suas características. Joga de centroavante, mas não é aquele pivô que fica parado, né? Tem boa estatura, tem boa impulsão, é um jogador que se movimenta também, pode jogar pelos lados, marca muito bem a saída de bola, é aquele atacante chato para o zagueiro que está recebendo a bola do goleiro e tem que se livrar logo dela porque ele pressiona demais a saída de bola, né? Um jogador que não desiste mesmo da jogada, tanto é que conseguiu cavar pênaltis, marcar gols pela insistência. Então, é um jogador que é natural, ainda mais com a visibilidade que ele teve no Marília, né? Porque o Lucas Lima já jogou ano passado pelo São José também, marcou 10 gols lá, no Marília foi 9. Jogou no São José. Podia ter marcado um 10º aqui também, né? Jogou no São José, jogou no Mantiqueira, inclusive foi campeão no Mantiqueira em 2017 contra o time do Ricardo Costa. Só que, Ronaldo, eu sinceramente, eu não vou ficar fazendo muita comparação com o São José, porque também é um outro clube de camisa. Mas o MAC tem uma visibilidade absurda, né? O MAC tem eu não sei se maior ou igual ou inferior à do São José, mas o MAC tem uma visibilidade absurda. Então é natural que esses jogadores que tenham se destacado, né, o próprio Ícaro, né, por conta do gol marcado que Pelé não fez, também ganhou muita visibilidade, e não só pelo gol, né, para quem acompanhou o Ícaro do começo ao fim, um jogador que marcou 7 gols, foi o vice-artilheiro do time e teve 7 assistências diretas para gol. Então, quer dizer, são números muito expressivos. Então, eu realmente acredito que a base principal, né, daqueles jogadores que acredito eu que sejam prioridades do Ricardo, talvez ele não consiga com todos. Mas pode eventualmente manter outros atletas, uma opção B desse próprio mesmo elenco. Mas, obviamente, que para uma Série A3, o nível de contratação vai ter que ser muito mais alto, né? Então, sim, isso também é natural para um time que vai mudar não só de divisão, mas também de patamar, né? Você só vai sair de uma competição onde o limite de idade é 23 anos para uma que a idade é ilimitada. Talvez não tenhamos uma diferença tão grande de um nível de Série A3 para Série A2, mas de uma Bezinha para a Série A3 há um nível bastante significativo, inclusive dos times que participam em relação ao investimento. A realidade é muito diferente.
O que foi diferencial para o MAC nessa temporada, pagar em dia e oferecer estrutura, na Série A3, isso daí é o básico para você disputar a competição e brigar por uma das 8 vagas para a fase eliminatória. Na Bzinha isso era diferencial, na Série A3 é só mais um dos times que vão estar ali tentando brigar por uma das 8 vagas na próxima fase. Então, para você ver o nível de exigência da competição. Um outro assunto que eu debati com o Ricardo, Ronaldo, é que da possibilidade da contratação de um gerente de futebol. Ele falou, olha Jorge, está sendo conversada essa possibilidade. Ele falou que principalmente um profissional para fazer esse elo, né? Essa ligação entre comissão técnica e diretoria. Porque ele mesmo disse, olha, o Eduardo, né, encabeçou tudo isso, mas o Eduardo tinha os afazeres dele, né? Não dava para ele ficar aqui, tanto que ele nem ficava quase no clube por conta que ele ser secretário de esportes também, né? Então, às vezes o filho do Eduardo ficava, o Giovani, tinha um ou outro que... Mas é diferente você ter um profissional da área, principalmente para os jogos fora de casa, onde você precisa ter uma referência. Não pode ser o treinador de futebol que responde pelo clube fora de casa. Precisa ter um profissional dessa qualificação. E está sendo estudado dessa possibilidade. Até perguntei para o Ricardo, esse profissional seria mais para realmente fazer essa ligação entre diretoria, comissão técnica e jogadores, ou também um profissional que ajudasse nas contratações de atleta? Ele falou, olha Jorge, pode ser também, se o cara tiver esse conhecimento, se for um cara de confiança, né, da diretoria e que tenha também essa particularidade de ter contatos de jogadores de Série A3, Série A2, de outros estados, claro, por que não também ajudar a montar o elenco? Até porque, Ronaldo, eu falo isso porque na Série A3, por exemplo, o rival Noroeste tem o Deda, ex-jogador de futebol, que tem esse tipo de contato. Tanto que ele já levou para lá o Guilherme Teixeira, zagueiro, e o Carlinhos, 2 marilienses, que subiram com o MAC em 2013, estão lá hoje no Noroeste. Então, é importante você ter essa figura, principalmente numa Série A3. E quando a gente fala, e quando eu cito, no caso, essa possibilidade, Ronaldo, de você ter um profissional dessa área, não adianta você ter um profissional apenas de que, olha, ele tem uma história no clube, então ele pode ser. Ou por já ter passado, né, já ter jogado, e já jogou até em time grande, até por seleção brasileira. Hoje, para o MAC, o que é necessário, Ronaldo, é justamente você ter um profissional que tenha contatos e conhecimentos de jogadores Série A2 e Série A3. Eu vou dar um exemplo aqui do MAC. A gente citou agora há pouco o Brejão, o Gerson Brejão Júnior. Ele foi por muito tempo preparador físico, né? Ele ainda tem essa função, não está exercendo no momento, preparador físico. Quando ele assumiu no MAC em 2012, a função de gerente de futebol, ele estava ainda muito próximo da área da preparação física. Então, era ele, o Márcio Rossini, e o Brejão, ele tinha esses contatos, tanto que o Betinho era o treinador, mas o Brejão ajudou demais na construção daquele time, que chegou inclusive na segunda fase, né? Chegou no quadrangular final, mas não conseguiu acesso. Então, é desse tipo de profissional que o MAC precisa, que tenha conhecimento de um jogador que acabou de se aposentar e que tem essa vivência como o Deda tem, de vários contatos, de um treinador que já recentemente parou de treinar essas divisões inferiores e que agora tem um cargo em diretoria. É esse tipo de profissional, na minha visão, para você ter como um gerente de futebol ou um diretor de futebol. Não adianta simplesmente você ter um cara que é um ícone na cidade, que foi um ícone no clube para assumir uma função, a não ser que o objetivo seja só realmente ser o comandante do clube nas viagens fora de casa e fazer essa ligação entre diretoria e comissão técnica. Aí tudo bem, pode ser esse profissional. Agora, se a intenção for também que esse profissional contrate jogadores, você tem que ter esse cara já dentro do mercado, ou com uma vivência de recente de ex-jogador ou de treinador. Você não dá para ter um cara que já parou há 20 anos de trabalhar nesse meio e colocá-lo lá para contratar atletas, porque ele não vai ter. Ele pode até ter um amigo ou outro treinador que me indica esse, mas a grande questão principalmente do Deda no Noroeste, estou explicando o caso mais recente, porque o Deda não só jogou futebol, mas jogou com esses atletas.
Jogou com trabalhou com esses atletas e não só conhece esses jogadores na parte técnica, mas também na questão extra-campo, se é um jogador problemático, se é um jogador que se fica só embalada, se é um jogador que dá migué em treino, esse tipo de coisa que só um profissional que já estava recentemente atuando, mesmo em outra função, pode ajudar nessas contratações. Você viu o que eu te falei, né, João? Você viu o que eu te falei, né? Que o par é duro, né? Tá confirmado aí, né? Acho que por enquanto empate técnico. Tá certo. Vou mandar um abraço aqui pro Hélio Fernandes, está nos assistindo. O Marcos Celes também nos acompanhando. Obrigado. Faz críticas aqui o nosso rival Noroeste. O Douglas Plastina, aquele de Guaimbê. Ele está querendo que o MAC arrume bom patrocínio. O Vinícius Ferreira também nos acompanhando. O Hélio Bissoli, que é um jogador, um volante que saia jogando, tal. São Paulo precisa. Não, na verdade, é até interessante assim. Isso que o Hélio está dizendo, porque assim, desse time do MAC, o Mikael e o Ebert faziam muito bem essa função. Só que eu entendo a preocupação dele. De um jogador experiente, quando a gente fala experiente, e eu volto a dizer isso, não quer dizer que o jogador tem que ter 30 anos ou um jogador já mais velho. A questão da experiência, ela tem que ser na competição. É um jogador já acostumado a jogar Série A2, Série A3, outras divisões de estados, né? Mas principalmente A2 e A3, é essa experiência que o MAC precisa. Não é montar um time de... Agora, mantém essa base sub-23 e contrata aí uns 5, 6 trintões, por exemplo. Não é essa a questão da experiência. Você pode eventualmente trazer esses jogadores de 30 anos, que é natural você trazer, mas a experiência é justamente de competição, da competição em si que o Marília vai disputar, da fórmula de disputa. Então é nesse sentido que eu concordo, você precisa mesmo ter um jogador mais experiente, mais rodado de A2 e A3 para fazer uma função como essa, mesmo que você venha eventualmente renovar com o Ebert e com o Mikael. Tá certo, a gente está quase no fim do programa, mais algum detalhe? Não, só mostrar, o João vai continuar falando com a gente aqui, eu quero fazer uma pergunta para o João. Pode fazer. Enquanto o João responde, viu, pessoal, vocês podem colocar as imagens numa prova do João do 110 metros com barreiras lá em Portugal, né, numa prova pelo Benfica. João, o ano que vem é ano de Olimpíada. Está aí a prova. Você ainda não tem a sua marca, você ainda não tem vaga garantida nas Olimpíadas de Tóquio. O que é necessário fazer? É por índice, tem que conquistar um índice, é pontuação em relação a competições internacionais. Conta como é que você vai precisar fazer para conquistar uma vaga na sua segunda Olimpíada. Então, antes, essa competição, só para frisar, essa competição foi esse ano em junho, em Copenhague, na Dinamarca. É uma das grandes competições do circuito europeu, né, da Federação Europeia de Atletismo. E parece indoor essa, não é? Eu venci uma das etapas. Oi? Essa foi indoor ou não? Não, essa foi outdoor. Tá. Para quem não sabe, indoor, coberta, né? Outdoor, o ginásio aberto, vamos dizer assim, o estádio aberto. Agora, falando de Olimpíada, antes, até 2016, era somente através de um método, né? Tinha que fazer o índice exigido, né? Atingiu aquela marca, você está já classificado. Agora não, ou pelo índice, que esse ano é de 13 segundos e 30 centésimos, ou pelo ranking de pontuação. A Federação Internacional ela criou esse novo método para deixar uma competição muito mais forte com menos competidores. A competição, os Jogos Olímpicos, ele é conhecido por ser uma competição também inclusiva, né, onde todos os países participam e nisso acarreta um grande volume de atletas, né, nas provas de atletismo. Então, por exemplo, a última Olimpíada tinha a média de 58 atletas, se eu não estou enganado. Esse ano eles querem reduzir essa marca para 38. Então eles querem deixar mais, querem enxugar. Então, como que faz? Eles colocam um índice muito forte, que poucos atletas vão conseguir, e depois o ranking de pontuação. Ou seja, vão completar o ranking, vão completar as vagas através do ranking de pontuação. Por exemplo, como se dá o ranking de pontuação? Eu tenho direito a 5 provas, então eu tenho o ranking automático. Eles pegam as 5 melhores provas do período de setembro de 2019 até junho de 2020. Eles pegam o resultado que eu fiz e acrescenta
a pontuação, dependendo da competição. Isso vai de 20 pontos, que é uma competição fraca, por exemplo, um torneio da Federação Paulista de Atletismo. É o mínimo que dá, então dá 20 pontos. E uma Diamond League, que dá 180 pontos. Ou seja, na tabela, por exemplo, eu corri 13,50. Com esses 20 pontos, é como se eu tivesse corrido 13,48. Se eu corri 13,50 numa Diamond League, eu acrescento 180 pontos, é como se eu tivesse corrido 13,20. E aí, por diante. Então, vão os atletas que tiverem índice já automático e vão completar a lista os atletas ranking pontuação. Hoje eu não tenho índice por marca, mas eu posso atingir essa pontuação e é para isso que eu vou trabalhar para o ano que vem. Eu confesso para você que eu tenho muita ambição, muita gana de estar em 2020. Mas, ao mesmo tempo, Jorge, acho que assim, eu estive em 2016 e vi que poucas coisas mudam. O fato de você ir para a Olimpíada, simplesmente ir, correr e vir embora, isso é o mínimo. O que me ajudou muito foi o fato de eu ter dado um mergulho nas Olimpíadas, ficou muito conhecido, foi por isso que eu fui para o Benfica, foi por ter chamado a atenção e depois pela postura, pelos resultados, pela sequência. Então, assim, eu confesso para você que eu não tenho o que eu tinha antes, assim, vale tudo, eu vou vender tudo, eu vou arriscar tudo. Não, hoje eu já não arriscaria tudo. Hoje eu busco também uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira. Eu sei que se eu quisesse, eu poderia botar muita coisa em jogo para buscar essa vaga. Mas como eu já fiz, e às vezes não sei se vale a pena, eu coloquei o meu lado emocional em jogo, eu coloquei a minha família em jogo, o meu relacionamento em jogo, para estar em 2016. E muitos atletas fazem isso e acabam como muitos que eu conheço, muitos são meus amigos, frustrados. Então, assim, eu quero estar em 2020, nas Olimpíadas, mas eu também quero estar emocionalmente bem, financeiramente bem, eu quero estar... É difícil? Mas eu quero conciliar. Arriscar tudo, todas as fichas, eu já não tenho mais cabeça para isso. Mas eu quero estar lá por rendimento e com bons resultados. Ok, infelizmente nosso tempo se estrangulou aqui. Como a gente disse, o João vai voltar ainda no final, no próximo mês, para bater um papo com a gente. Só dar um alô aqui para o Robertinho Visconde, está falando para trazer metade do time do Fernandópolis. Não, talvez um ou outro, mas isso se você não for renovar muito aqui. Eu acho que você tem que pensar num outro patamar, a não ser que esses determinados atletas já tenham uma experiência de Série A2, Série A3. Não é esse o perfil. Se for para trazer isso, você mantém mais jogadores aqui do Marília, pelo menos é a minha opinião. Um abraço aí para o Adolfo Menezes também. Obrigado ao João, felicidades aí, a gente se fala mais, viu, João? Eu agradeço a todos que acompanharam o programa de hoje. Contem comigo, que eu vou estar sempre acompanhando esse programa. E agradeço também pelo convite do Ronaldo e do Jorge. Grande abraço a todos de Marília e abraço a vocês também. E obrigado pelas portas abertas. Algum alô, Jorge? Não, acho que foram dados todos os abraços aqui. O programa já está bem no finalzinho mesmo. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.